A gente está vendo, isso é nítido no mundo inteiro, que políticos que voltaram, ou ondas de direita novas com outras pessoas, estão sendo muito mais agressivos na implementação das suas agendas. Okay. Não dá para comparar o governo Macri da Argentina com o governo Milei, embora parte da equipe do Macri esteja trabalhando com o Milei, mas o Milei é muito, muito, muito mais agressivo. Ele está derrubando uma série de leis lá, alterando coisas à torta e à direito. Não dá para comparar, aparentemente, porque ele mal começou, mas o primeiro mandato do Trump não começou do jeito que está o segundo mandato do Trump começando. Definitivamente não. Definitivamente não. A gente está vendo na Inglaterra, olha só, o partido do Nigel Farage, que é um cara muito reaça, ele está à direita do Partido Conservador, com muita força, tendendo a talvez no futuro fazer um primeiro-ministro. A gente está vendo o Alternative für Deutschland na Alemanha, muito forte também. Então o que a gente está vendo hoje? Nós estamos vendo uma nova onda da direita, que sofreu ali, a primeira onda, ela sofreu uma refrega e agora tem uma nova onda mais forte. E quando os caras da direita estão se elegendo e começando a assumir, eles estão tentando implementar a agenda com toda a força. A minha pergunta é, considerando um cenário em que Bolsonaro tenha direitos políticos, desafie o Lula em 2026 e vença, o que vocês acham que vai rolar? Puramente especulativa, mas vamos fazer essa hipótese, que eu acho uma hipótese interessante de pensar. Bah, eu não sou boa de previsão. Fala aí tu, Junito. Vou ter lá. que lançar. O que eu acho? Deixa eu pensar, tá? Vou pensar comece aqui. você, Pera aí. Tá, eu vou começar, vou ser bem breve, porque eu acho que vai acontecer se ele ganhar. Eu acho que se ele ganhar, ele vai conseguir fazer... Ele não vai ser nada disruptivo. Não vai ser nada. Ele vai ensaiar ser disruptivo, ele não vai. Ele vai fazer acordo com as forças, ele vai ter agora uma nova forma de fazer acordo com as forças que vão estar lá. Ele vai ter chance de colocar mais três ministros. O próximo presidente coloca 3 ministros. Não, já tô mudando de ideia. Já. Eu tô me sentindo papagaio de pirata do Junito. Junito tá com medo agora. Eu tô me sentindo papagaio é o seguinte, de pirata, mas eu concordo com o Junito. Assim. Eu se não acho ele que ele vai ser ganhar grande coisa. E tiver um apoio... Mas ele não vai, ele é muito cagão. A gente tá falando de um cara que é muito covarde. Ele vai só fazer acordo e os próximos 3 ministros vão ser novos Cássius Nunes, novos Toffoli e tanto. Inclusive, eu acho que ele mesmo já perdeu a autoconfiança. Ele já não se vê da mesma Você não forma. deu nada por esse velho, né? Não dou nada. Acho que ele tá na lona. Nossa, desculpa, gente. É só fechar a tampa do caixão, assim. Pra mim é um zumbi. Acho que Desculpa. vocês O que ele fez no momento? subestimando Não, assim, ó, o Professor Ricardo, no momento que ele ficou acuado, ele chorou. Exceto os filhos dele. Os filhos dele, eu acho que tem mais moral ainda. Entendeu? Os filhos Não. dele Agora o botam Bolsonaro não. Não, Bolsonaro não. é pior ainda. Os filhos são o Bolsonaro piorado. Cada um tem uma falha do Bolsonaro multiplicada. O Bolsonaro é o mais corrupto. Nossa. O Eduardo Bolsonaro é o burro, o Carlos Bolsonaro é o cagão. Caralho. Daí, Então. a amálgama disso é... Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Ai, Bolsonaro. meu Deus. Cara, eu acho que não, viu? Eu acho que vocês estão subestimando demais o retorno do Bolsonaro. Eu acho que se ele retornar, ele vai retornar com sede de vingança. Ele vai colocar esses ministros todos no STF, o que vai garantir ele uma blindagem no STF que ele nunca teve. Vamos lembrar, este homem, ao qual vocês denominam de fraco e covarde, chorão e cagão e múmia e cadáver ambulante e capitão bosta, entre outras tantas coisas. Este cara, com todos os seus defeitos, e eu não tô falando isso como mérito, eu estou falando isso como risco, Ok. tentou dar um golpe de Estado Sim, neste país. Sim. Cooptando neste planejamento insano uma parte pequena, embora pequena, mas uma parte, das Forças Armadas. Figura do general Braga Neto, entre outros tantos. E isso aconteceu, Junito, eu tô mentindo? E é bem por isso que não vai acontecer nada. Mas Porque nesse momento ele poderia ter dado um golpe de Estado com apoio massivo da população, com apoio do exército. E o que ele fez? Ele fez uma carta pedindo desculpa pro Michel Temer e chorou! Mas tem alguns elementos aí. E um deles eu quero ler porque eu passei pro operador antes da live. Bota aquela reportagem que eu lhe dei do Biden. Olha só.
O que fez os ELA acenderem o alerta e agirem contra os riscos de um golpe de Estado no Brasil? Baixa aí um pouquinho. Só vou ler rapidamente. As falas do presidente Jair Bolsonaro questionando o funcionamento das urnas eleitorais, uma conversa que o ex-presidente Hamilton Mourão teve com o ex-embaixador americano Thomas Shannon, foram decisivas para que os Estados Unidos começassem uma operação para tentar impedir um golpe de Estado no Brasil. Quem explica a ação dos americanos é o professor de Relações Internacionais da FGV, Oliver Stinkham. Em entrevista, blá, 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 blá. Baixa aí só um pouquinho. Um dos momentos de alerta para o Zéu ocorreu quando, após a invasão ao Capitólio, em 21, antes de Joe Biden assumir o poder, Jair Bolsonaro disse que no Brasil poderíamos ter um problema pior que os Estados Unidos se não tiver um voto impresso. Aí ele vai começar a relatar e tal. Eu não vou entrar nos detalhes, essa é uma matéria grande, tem vários detalhes. Mas o ponto é, houve, por parte do Estado americano, um olhar especial lançado para o Brasil e uma tentativa de diplomaticamente impedir, cortar um possível golpe de Estado que aconteceria no Brasil. Isso é uma coisa muito séria, porque se não tivesse tido nada, eles não teriam intervindo em coisa nenhuma. Eles não têm, eles têm coisas para fazer do que ficar intervindo aqui. Então, assim... Eles interviram em 22, não em 21. Então, mas que seja, mas começou a preocupação em 21, é isso que a matéria está querendo dizer. O fato é, houve isso. Agora nós temos Donald Trump na presidência e o Rubio aí como o cara da América Latina que foi colocado aqui. Eu não vejo, sinceramente, o Trump preocupado se houvesse uma ameaça à democracia brasileira. Democracia brasileira é a democracia do Xandão. É a democracia que estava querendo impor regras para as plataformas digitais, para as big techs deles, que agora estão todas em torno, orbitando o Trump. Então eu não vejo os Estados Unidos fazendo esse movimento. Agora eu concordo eu vejo o Bolsonaro com muita força no STF, portanto não vejo o STF também segurando o Bolsonaro como segurou no passado. Vamos lembrar que na luta que houve para implementar golpe, se vai ter golpe, se não vai ter golpe, o principal protagonista contrário foi o STF. Se o Bolsonaro tem mais 3 ministros, e ele pode sim colocar 2 ministros ideológicos e um cara do Central, por exemplo, pode fazer isso. Ele vai ter muita força ali. Então o STF vai estar muito mais enfraquecido. Segunda coisa que enfraquece o STF. O retorno do próprio cara. Por exemplo, o Trump ele tá nesse segundo mandato muito agressivo porque ele voltou. O fato de você voltar ao poder mostra mais poder. Porque uma coisa é, a população brasileira ou a população americana ficou louca repentinamente, aí botou esse desajustado, mas agora nós retomamos a normalidade das coisas e isso não vai acontecer mais e vamos seguir. Não é assim. Isso foi um reforço, né? É lógico, se você volta, você tá dizendo, calma aí, não tem normalidade, era isso mesmo. O que aconteceu foi o contrário, você saiu da normalidade, que é a onda reaça e conservadora e blá blá blá. Então, muda o cenário, ele vai ficar com muito mais força. E esses elementos golpistas e tal, eles foram humilhados no processo histórico que culminou na eleição do Lula e nas desgraças todas para eles. O Bolsonaro, como vocês estão dizendo, há cogitações que ele pode ser preso ou não. Será que ele não vai querer voltar com tudo e implementar o plano original? Inclusive, talvez até com a própria anuência do Trump. Vou fazer. Imagina o que seria. Só uma última coisa. Imagina o que seria os Estados Unidos do Trump ter um aliado permanente, que é um país importante no BRICS, que é a maior ameaça. O BRICS é a maior ameaça à hegemonia global dos Estados Unidos, como o Trump já falou várias vezes. E aí você teria um aliado permanente dentro do BRICS, representando diretamente os interesses dos Estados Unidos. Porque os outros não são, porque veja, nem a Arábia Saudita, você pode dizer, mas a Arábia Saudita, mas não é. A Índia é um país soberano, faz política dos dois lados. A China é o rival dos Estados Unidos. A Rússia é o rival dos Estados Unidos. Beleza, com o Trump tem alguma relação. Mas com o Trump tem alguma relação... não, a Rússia não... Não, mas com o Trump tem alguma relação. Com o Trump tem alguma relação. Mas com os Estados Unidos, em termos geopolíticos, é um rival. Isso é claro. O que o Trump vai fazer é mitigar a situação da Rússia. Mas eu estou dizendo, os outros países, eles
eles estão numa posição que seria diferente de um Brasil bolsonarista. Um Brasil bolsonarista seria um aliado absoluto, incontestável, dos Estados Unidos. Concordo, é um amador. E do trumpismo. De fato. Então... Com quem que ele vai dar o golpe? Os generais que estavam com ele entregou. Falou que não vai mais ter general, inclusive, no governo dele, porque ele entregou, acusou. Falou, não, eles que queriam dar o golpe, eu que tentei impedir o golpe. Meu Deus, e aí, Bolsonaro é patético! Meu Deus! Ele volta e muda, cara. Ele volta e muda o discurso. Ah, vai mudar? Ah, os generais por que não? E o pior é que funciona. Funciona mudar. Se eu fosse general e quisesse o poder, eu embarcava numa ideia de golpe mesmo. Aí depois eu dava um golpe dentro do golpe. Eu derrubava o Bolsonaro lá. Oficialmente, não darei jamais poder pro Ricardo Almeida. Isso poder é político. Especulação. Nunca. Não, eu não vou esquecer disso, Ricardo. Nunca. A menina ficou assustada agora. Ricardo Almeida, a gente tá falando de um cara muito desqualificado. Quando ele teve apoio do Congresso, ele entregou tudo pro Centrão, pra não precisar trabalhar. Faz se vocês quiserem aí, toma emenda secreta, tudo nasceu no governo Bolsonaro. Outra, ele só chorou durante todo esse tempo que ele ficou fora da Previdência. Ele só chora, ele só chora. Se esconde. Se esconde e chora, ele só chora. Ai. Esses momentos, ele deve estar numa depressão muito profunda por ter ficado sem a Harley Mito, ou a Harley Mito não tá lá, porque ele tem esses picos que ele fica macho, ele sai xingando todo mundo, agora daqui a pouquinho vai ter, o Malafaia vai falar numa entrevista que o Bolsonaro ligou chorando pra ele de novo, que é isso que ele tá fazendo sempre, ele sempre tá chorando. Esse cara vai dar um golpe? É esse cara que vai dar um golpe? Pode ser, mas eu acho que plausível. Perdeu. É possível, mas eu acho plausível. Quando ele tava com a maior força, com mais força do que o próprio STF, ele capitulou pro STF. Ele não tá. Agora o STF tá com muito mais força. No próximo mandato, você mesmo disse que ele vai indicar 3 pessoas ali. Tem outra coisa que eu acho relevante. Gente, ele não é uma pessoa inteligente, a gente esqueceu disso. Eu não acho que ele é um bom articulador poder, não necessariamente você tem que ser a pessoa mais inteligente do mundo. Tem muita gente boa que já exerceu o poder. O Miguel falou que ele é macho sazonal. O macho sazonal é muito bom. Ele é um macho sazonal. É isso, cara. É isso. Seguinte. E olha, e o brilhantismo dele pra dar um golpe. Olha as ações que ele tomou pra dar um golpe de Estado. Sempre vamos lembrar. Você percebe que o Juninho tem um desprezo infinito pelo Bolsonaro. Cara, se o Bolsonaro aparece na frente do Juninho, ele cospe na cara do velho. Trazer o hacker vermelho pra Raquel Alexandre de Moraes. Ação 2. Marcos Duval. Usar o Marcos Duval pra grampear Alexandre de Moraes. Vamos lembrar das ações brilhantes dele. Por isso que eu tô falando. Eu acho que ele é ridículo. Acho que foi uma boa tática, o Marcos Duval. Ora, Carla Zambelli, o cara da SWAT, pô, você não respeita a SWAT? Diz que na reunião que teve ali antes da votação, a Carla Zambelli tentou falar com o Bolsonaro, sai daqui, não quero nem falar com você. Bem desse jeito. Meu Deus. Eu tô com o Junito nessa. Eu tenho um desprezo infinito pelo Bolsonaro também. Não, você tem um bloco aí. Claramente você vê que tem uma turminha. Uma panelinha. Falou várias vezes que o Junito tava lindo. Só concordo com o Junito. Claro. Eu estou empolgado. Eu já era nessa live. Vou embora. Entendi. É o viés da beleza. Já perdi.